Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Evidentemente que todos conhecem o Rasputin, o mago na época do czar Nicolau II. Muitos já se escreveu sobre Rasputin, mas o que mais me chamou a atenção neste livro foi o fato de quem escreveu a respeito dele é Ivan Petrovich, do Serviço Secreto Imperial. Então, por conta disto, por conta do Ivan ter participado do Serviço Secreto Imperial, ele conheceu todos os bastidores no que diz respeito em relação ao livro, o andamento do Rasputin e a sua relação com toda a corte, com o czar Nicolau II, com a czarina Alexandra, etc. E aqui, então, ele de forma detalhada, de forma pormenorizada, nos dá uma ideia da importância que teve este mago, ou que se dizia mago, ou que achavam que ele era mago, mas uma importância ímpar em relação à corte russa, em relação ao czar Nicolau II, em relação à czarina Alexandra, em relação ao filho do Nicolau II, em relação aos ministros da corte, aos assessores do czar e por aí afora. Todos sabem a importância e a influência que o Rasputin teve. Inclusive, Kerensky já dizia que se não houvesse Rasputin, não teria havido Lenin. Esta foi, então, a importância e a influência que o Rasputin teve na corte russa, e alguns delegam a ele o fato do que aconteceu com Nicolau e com o fim dos Romanov. Muitos dizem que a culpa foi do Rasputin. Se é ou não, né, não se sabe em realidade, mas que o Rasputin teve uma influência enorme na corte do Nicolau II, no fim dos Romanov, evidentemente teve. E, obviamente, com grandes admiradores na corte, mas com grandes inimigos, inclusive, no fim, com seu assassinato. E aí o nosso autor inicia com as confissões da czarina, lá os precursores de Rasputin, porque ele não era o único mago, o nascimento do herdeiro, e aí foi o mote para que lá no fim o Rasputin se aproximasse da czarina e do Nicolau II, a dor de uma mãe o sofrimento da Alexandra em relação à doença do seu filho, o aparecimento de Rasputin, a entrada do Rasputin na corte, o círculo mágico, como ele consegue envolver todas as pessoas, e inclusive o subtítulo desse livro é Rasputin, o dominador das mulheres, como ele conseguiu dominar as mulheres da corte, não só a Alexandra, mas todas aquelas mulheres que participam, as nobres que participavam da corte, as próprias declarações do Rasputin, um capítulo especial, Rasputin e as damas da corte russa, a relação do Rasputin com a Igreja Ortodoxa, que foi terrível, depois os inimigos do Rasputin, a posição do Rasputin em relação à guerra e, por fim, o fim do Rasputin. E, na apresentação, o autor diz, no prefácio, Nicolau II foi um imperador que durante todo o seu reinado marcou uma era de fatalidade para o Império Moscovita, sem energia, sem força de vontade, egoísta, violento e cruel,
Foi um ser sem caráter e sem hombridade bastante para governar um povo, diz o autor. Sua mulher conseguiu impor-se à vontade imperial e toda a política de seu reinado foi ditada por ela e mais tarde por Rasputin, que, dominando-a, investiu-se de poderes, cumulando a corte de toda a sorte de aberrações na política, nos negócios do Estado e até na igreja. Desde o começo de seu reinado, Nicolau II foi fatal. A catástrofe ocorrida no campo marcou o primeiro degrau desta fatalidade. Durante a noite, imensa multidão reuniu-se nesse campo para receber a lembrança da coroação. Essa lembrança, esse episódio, várias pessoas, evidente, conhecem. Essa lembrança consistia num corpo de metal e algumas provisões. Quando amanhecia, a multidão aproximou-se o mais possível do lugar da distribuição e, por causas até hoje ignoradas, produziu-se de repente entre ela um pânico terrível. Horas depois, aquele grande campo oferecia um aspecto horrível. Mais horrível que se nele tivesse havido uma grande batalha. Milhares de mulheres e crianças ficaram mutiladas e destroçadas. O povo russo viu nessa calamidade um presságio sinistro. O anúncio de qualquer coisa apocalíptica que devia acontecer durante o reinado do novo imperador. E os fatos não desmentiram esse presságio popular. Muitos anos depois apareceu um homem que devia influir extraordinariamente no sucesso que tão tragicamente acabaram com o imperador e a corte imperial russa. Esse homem que saiu do povo e que dirigiu a seu bel prazer a vontade da família imperial foi Grigori Rasputin. Se os soviéticos não tivessem publicado todos os documentos e papéis secretos relativos à figura de Rasputin, este não teria sido compreendido por nós nem sua trágica intervenção nos destinos do grande país teria sido conhecida. Ao escrevermos a vida de Rasputin, consultamos imparcialmente todos os dados, informações, documentos, livros, memórias, etc., publicados pelos personagens que mais privaram na vida política e social russa. As 400 cartas da czarina enviadas ao imperador durante a guerra, isto é, desde 26 de abril de 1914 a 4 de março de 1917, as investigações judiciais sobre o assassinato da família imperial russa e seus arquivos, as declarações do francês Pedro Gilliard, as memórias do último presidente da Duma, Rodzianko, as declarações prestadas pelos ministros, conselheiros, militares, nobres, etc., a comissão do governo provisório de 1917, os estudos de Makov, a ex-embaixador russo em Paris, o diário secreto de Ana Virubova, essa amiga íntima da czarina Alexandra. A correspondência enviada recebida por Rasputin e finalmente, grande cópia de relatórios da polícia russa e do serviço secreto de diversos países. Também as informações recebidas por destacadas personagens russas, nossas conhecidas por as fontes de onde conseguimos tirar os dados relativos à vida do célebre Monte Rasputin, que tanto contribuiu para o desmembramento da Rússia imperial e que veio facilitar o advento do governo comunista atual. Então é mais um autor aqui que delega nas costas do Rasputin o fato da caída dos Romanov, do Nicolau II e, por consequência, os comunistas ter tomado o poder na Rússia, assim como pensava Kerensky. Então, evidentemente que surgiu esse magnífico livro, Rasputin, esse muito bem escrito, e no subtítulo, O Dominador de Mulheres.